Saudações, senhoras e senhores. Estamos aqui hoje para discutir um pouquinho de República Velha. Vamos lá? Olha só. Nós vamos conversar então sobre as origens da República Velha, uma fase que também é chamada de República da Espada, ou a fase da crise da República, dos anos de 1889, que é o ano em que a República foi proclamada no Brasil, por um golpe militar comandado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, derrubando Dom Pedro II do trono e dando um término ao período chamado de Segundo Reinado. E aí, a partir disso, então, de 1889 até 1891, nós temos uma primeira fase da República no Brasil, que é a fase de organização, de formação da República. De 1891 até 1894, nós temos o primeiro governo constitucional da história do Brasil republicano, eleito pelo voto indireto. 1891 é um marco, portanto, pela conclusão dos trabalhos de elaboração da primeira Constituição Republicana do Brasil. E esse período todo, de 1889 até 1894, é apelidado de crise da República por conta de ser um momento muito conturbado da história política brasileira, com enormes disputas de poder nessas fases, nesses anos iniciais da República, e é chamado também de República da Espada porque o período todo, tanto do governo provisório, de 1889 até 1891, quanto do governo constitucional, de 1891 a 1894, foi uma fase em que os militares governaram o Brasil, por isso República da Espada. Beleza? Vamos junto então. Bom, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que derrubado Dom Pedro II do trono, e a gente já discutiu isso lá atrás, quando falamos do declínio do Segundo Reinado, o ato de proclamação da República foi feito por militares, portanto a gente chama isso de um golpe militar. Mas nenhum golpe militar se efetiva sem uma base social de apoio. Então a nossa pergunta é: quem foi a base social de apoio para o golpe da proclamação da República, para a criação da República no Brasil? E para a formação, portanto, deste governo provisório, que vai ser comandado por militares, obviamente. O presidente provisório do Brasil vai ser o Marechal Deodoro da Fonseca e o vice-presidente provisório do Brasil vai ser o também Marechal Floriano Peixoto, mas o governo provisório vai ser formado pelos grupos políticos e sociais que apoiaram a proclamação da República. Então esse governo provisório, que tem a missão de afastar as características monárquicas do Brasil e criar condições para a consolidação e institucionalização da República, ou seja, o afastamento das autoridades ligadas ao período monárquico, dos seus cargos, uma reforma no sistema de funcionamento do governo e do poder, a preparação de uma assembleia constituinte que fizesse a Constituição. Então, o cancelamento da Constituição monárquica e das leis da monarquia e a garantia de condições para a criação das novas leis republicanas. Além disso também, o governo do Brasil vai ficar a cargo, né? O funcionamento do país nesse período pré-constitucional republicano vai ficar a cargo também deste governo provisório. Então, esse governo provisório se forma como uma expressão dos grupos sociais e políticos que deram apoio para a proclamação da República. Ou seja, ele será encabeçado por militares, mas terá a participação fundamentalmente dos grandes fazendeiros considerados os mais modernos da época, os cafeicultores aqui do Sudeste, de São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, mas também um apoio indireto de grandes fazendeiros de outras regiões, dos partidos republicanos que foram se espalhando o Brasil afora na fase final do Segundo Reinado. A classe média e os industriais também vão ter espaço nesse governo. Então é essa galera, né? Cafeicultores, classe média industriais e militares que vai formar o governo provisório. E o destaque aqui merecem dois ministros que vão ter bastante influência nesse governo provisório. Um deles é um advogado do Rio de Janeiro de origem de classe média chamado Rui Barbosa, que vai ser o ministro da Fazenda, ou seja, o ministro da Economia. E um grande fazendeiro cafeicultor paulista chamado Campos Salles, Manuel Ferraz de Campos Salles, que vai ser o ministro da Justiça desse governo provisório, demonstrando então que já
no nascimento da República, já na organização do primeiro governo republicano provisório, havia uma profunda divisão de interesses. Porque, obviamente, os ministros cafeicultores tinham uma mentalidade que tentava puxar o governo para a sustentação do domínio da plantation agroexportadora como base da economia e da sociedade brasileira. Os industriais de classe média tentavam puxar o governo no sentido de uma modernização histórica, especialmente através da modernização industrial e da inclusão das camadas médias da sociedade no processo político, ou seja, ampliação do direito de participação política e cidadania, não para as camadas populares, mas para as camadas médias da sociedade, pelo menos. E, ao mesmo tempo, a gente tinha também os interesses dos militares, que estavam ali divididos entre o apoio da velha elite cafeicultora. O Deodoro da Fonseca, por exemplo, não era exatamente um militar com uma mentalidade transformadora. Mas havia alas do exército que eram impulsionadas pela mentalidade salvacionista, de que o exército era a única instituição moderna capaz de tirar o Brasil do atraso, então enxergavam no exército uma espécie de guia para o desenvolvimento histórico, econômico e civilizacional do Brasil República, e os positivistas, né, os militares positivistas, que viam então essa missão do exército se materializar na ideia de uma modernização industrial, científica e tecnológica do país. Então era um governo cindido, cindido quer dizer rachado, né, formado por rachaduras. Fundamentalmente dois grandes grupos de interesse: os modernizadores, positivistas, industrialistas, etc., e os agroexportadores, que defendiam a vocação agrícola do Brasil. Então, no meio disso tudo, dessas disputas e desses diferentes campos de interesse na organização do governo republicano no Brasil, o governo provisório vai ter que cumprir com suas funções fundamentais, que são de consolidar a república, ou seja, evitar as chances de uma eventual volta da monarquia, institucionalizar a república, que quer dizer garantir a elaboração de uma constituição que cria as regras do funcionamento desse novo regime de governo, e realizar reformas, ou seja, realizar mudanças que tenham um caráter mobilizador desse desejo de mudança que estava em parte da sociedade. Tá bom? Então, quer dizer, os primeiros tempos da República vão ser marcados por essa disputa e vão ser marcados por profundos atritos entre essas duas posições antagônicas. A posição da vocação agrícola e a posição do desenvolvimentismo positivista e industrialista. Isso vai levar a crises políticas, que nós vamos analisar na sequência, tá bom? A primeira grande crise política foi proporcionada ainda durante o governo provisório, pela política econômica do ministro Rui Barbosa. Essa política econômica ganhou o apelido de encilhamento. Esse é um apelido pejorativo para ridicularizar essa política. Encilhamento é a atividade das pessoas que iam fazer apostas no Jockey Club, nas corridas de cavalo. Essas pessoas iam até o lugar onde os cavalos eram preparados, encilhados, para verificar as condições do cavalo para poder fazer suas apostas. Então, o Rui Barbosa tentou implementar no Brasil uma política econômica industrialista. E os jornais ligados aos grandes fazendeiros e ligados à ideia de que o Brasil tinha uma vocação agrícola, uma vocação agroexportadora, de ser um país economicamente fornecedor de matérias-primas, recursos naturais e produtos agrícolas para os países industrializados, mas que o Brasil não deveria se industrializar, essa galera considerou o plano industrialista do Rui Barbosa como uma aposta idiota, uma aposta cega, como se faz no Jockey Club. Quem não conhece os meandros, vai lá e aposta nos cavalos tentando contar com a sorte, e na verdade está fazendo uma besteira muito grande. Então é para caracterizar essa política do Rui Barbosa como uma grande besteira, uma grande aventura, uma grande aposta que só poderia dar errado. E aí o que o Rui Barbosa fez no seu encilhamento, na sua política econômica? Ele tentou industrializar o Brasil tendo 3 características por base. Ele tentou dificultar a entrada de produto industrial importado através de um aumento de impostos de produtos importados, para poder criar condições para
existia alguma chance de desenvolver indústria no Brasil, porque se os produtos importados pagassem baixos impostos para entrar no país, a indústria nacional ainda engatinhando não ia conseguir concorrer nem a pau. Segundo, ele cancelou empréstimos para os grandes fazendeiros e redirecionou esses empréstimos para a indústria. Terceiro, ele tentou modernizar a legislação econômica do Brasil, criando leis e criando medidas e propondo leis que permitissem a organização de bolsa de valores no Brasil, para que fosse possível investimento econômico e industrial, né, investimento financeiro no desenvolvimento industrial, ou seja, as empresas industriais poderiam vender suas ações na bolsa de valores e assim tentar arrecadar capital para fazer investimento de expansão tecnológica e expansão produtiva. E o governo fabricou dinheiro. A moeda do Brasil nessa época era R$1.000 e o governo fabricou dinheiro, desvalorizando o dinheiro, mas fazendo uma aposta. Qual era a aposta? Que ao fabricar dinheiro estimularia o crescimento do consumo interno e, portanto, estimularia o crescimento da economia, o crescimento da industrialização, e isso permitiria um desenvolvimento econômico que não levaria a uma inflação descontrolada, ou seja, fabricar dinheiro seria acompanhado por um crescimento industrial, um aumento no fornecimento de produtos industriais que seguraria, o aumento da produção seguraria os preços, evitando crise econômica. Só que deu tudo errado. Deu tudo errado por quê? Porque o governo não estava, a economia do país não estava preparada para se modernizar nesse sentido de mercado financeiro e bolsa de valores. Então houve muita fraude, houve muito investimento errado, houve muito golpe dentro da bolsa de valores, grandes bancos fazendo especulação financeira descontrolada, vigaristas colocando à venda ações de empresas que não existiam, bancos estrangeiros conseguindo arrecadar muita grana. Então, grande parte da grana que o governo produziu, fabricou, emprestou para os industriais, produziu e tentou estimular o mercado interno, tentou estimular o crescimento industrial, na verdade nem chegou ao mercado interno, porque acabou voando como passarinho, ou seja, acabou saindo da economia através desses golpes e dessas fraudes, desse lucro financeiro dos bancos e da bolsa, sem virar investimento industrial real. Além disso, como não teve crescimento industrial, teve crescimento da inflação, muito séria, né? A moeda se desvalorizou por ser fabricada sem lastro, sem garantias, sem crescimento econômico. O preço dos produtos cresceu de modo descontrolado, as condições de vida da população mais pobre pioraram sobremaneira, e a política econômica industrialista do Rui Barbosa, apesar da insistência dele, acaba por fracassar, né? Por ser sabotada e também por ter sido mal estruturada. Aí o que acontece? Bem no momento que a política econômica do Rui Barbosa está sabotando e a disputa interna do governo entre industrialistas e agroexportadores está levando a uma tensão em que o governo provisório ia ter que tomar uma atitude, escolher um lado, ou o lado dos positivistas e dos industrialistas, ou o lado dos grandes fazendeiros, agroexportadores, acaba o governo provisório porque fica pronta a primeira Constituição Republicana do Brasil, que é a Constituição de 1891. Essa Constituição é um marco importante na história do Brasil, fundamentalmente por dois motivos. Primeiro, por ser a Constituição da República, que acabou por materializar boa parte dos princípios republicanos e democráticos mais modernos que havia no mundo, e também por ser uma grande farsa. Vamos entender então o que essa Constituição definiu. E para isso eu preciso que vocês olhem aqui comigo com muita atenção. O Brasil passou a ser uma república federativa. Isso significa o quê? Significa que assim como nos Estados Unidos, mas numa intensidade menor, foram aplicados os princípios do federalismo no Brasil. O que é federalismo? Garantir autonomia para as regiões, né? Cada região do país vai ser chamada agora de estado, porque vai ter lá toda a autonomia para ter o seu próprio governo, suas próprias leis, seu próprio sistema econômico, fazer empréstimos externos, ter seu sistema de polícia e defesa militar, ter seu território definido, enfim, autonomia estadual muito grande, no Brasil menor que nos Estados Unidos, né? Mas o Brasil então vai ser uma federação de estados autônomos que vai se unir em torno de uma Constituição, um governo e um sistema judiciário federais. Tá certo? Até hoje o sistema é assim, né? República Federativa do Brasil.
continua sendo assim. Nós vamos ter a criação dos 3 poderes clássicos do liberalismo e do republicanismo, aquela ideia do Montesquieu, o filósofo iluminista, o poder executivo, que é o governo, e esses 3 poderes vão existir em 3 instâncias, ou seja, federal, país todo, estadual, cada estado, municipal, cada município. Então, executivo, que é o governo, legislativo, que é o parlamento, no Brasil chama Congresso Nacional, vai fazer as leis, vai fiscalizar o governo para que ele não abuse do poder e não descumpra os preceitos constitucionais. E esse poder legislativo também vai existir em 3 instâncias, né? Federal, estadual e municipal. Isso significa, então, a garantia da autonomia federalista. E o judiciário, que é o garantidor da ordem pública, através do monopólio do uso da força e da violência pela via dos tribunais, que vão julgar e fazer cumprir a lei. Tá certo? Também em 3 instâncias. Então, o judiciário, a instância municipal chama comarca, é o fórum da comarca, que tem os juízes em cada comarca. Tem municípios que não são comarcas, por exemplo, eu estou gravando essa aula em Leme. A comarca de Leme também abrange o município de Santa Cruz da Conceição, que não tem comarca própria, porque não tem condições de número de população para ter um fórum lá em Santa Cruz da Conceição, fórum de justiça. Poder legislativo, depois, acima da comarca, tem o Tribunal de Justiça de cada estado, que é o órgão máximo da justiça dentro de cada estado. Então, a justiça local e a justiça estadual são organizadas pelo Tribunal de Justiça de cada estado de modo autônomo. E aí tem a Justiça Federal nos seus vários ramos, né? Justiça Federal tem tribunais federais de primeira instância, tem Justiça Federal do Trabalho, enfim, mas os principais tribunais são o STJ, Superior Tribunal de Justiça, e o STF, o Supremo Tribunal Federal. O STJ é o destino final dos julgamentos dos processos que começam em cada comarca, e o Supremo Tribunal Federal é o Tribunal de Proteção da Constituição. O Poder Legislativo também em 3 instâncias, né? Ou melhor, em 3 esferas. A municipal é a Câmara de Vereadores, a estadual é a Assembleia Legislativa de cada estado, os deputados estaduais, e o federal é o Congresso Nacional, que aí para manter um equilíbrio entre os estados grandes e pequenos, a Câmara de Deputados Federais é proporcional à população de cada estado, o estado que tem mais população tem mais deputados federais, a soma total é de 513. O estado que tem mais representantes é São Paulo, maior população, 70 representantes, isso atualmente. O estado que tem menos representantes, tem menos população, é o Acre, 8 representantes. E o Senado Federal também faz parte do Poder Legislativo. O Senado Federal é composto por senadores, hoje em dia são 3 senadores por estado, independentemente do tamanho de cada estado, para que os estados mais populosos e menos populosos possam ter o mesmo grau de influência dentro do Senado. Para uma lei ser criada, ela tem que ser aprovada pelas 2 câmaras, o Senado e a Câmara de Deputados. E o Poder Executivo, que é o governo, que vai decidir como usar o dinheiro público que vem dos impostos para administrar esse dinheiro e investir no funcionamento da sociedade e no cumprimento, na execução, né, na colocada em prática das leis. O governo municipal é a prefeitura, o governo estadual é o governador do estado e o governo federal é a presidência da república. Tá certo? Além disso, essa Constituição vai consagrar os princípios e valores republicanos clássicos, como as liberdades individuais, né? O direito de ir e vir, o direito à privacidade. Privacidade quer dizer que ninguém pode interferir na sua correspondência ou na sua vida privada sem autorização da justiça. A inviolabilidade do lar, né? Nenhuma autoridade pode entrar na sua casa sem sua autorização, a autorização de um juiz competente para isso. A liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, o Estado ser laico, né? A separação entre religião e governo, entre Estado e Igreja. Também faz parte dos princípios republicanos clássicos o direito de voto, o direito à propriedade privada, e essas coisas todas vão ser consagradas na Constituição brasileira
republicana de 1891. E vai definir também, e isso é muito importante, o voto universal masculino. Claro que se é masculino, quer dizer que exclui as mulheres, então não é universal, mas é assim que os machos escrotos chamam, né? O voto universal masculino, para dizer que todos podem votar desde que sejam homens. Então acabou o voto censitário. No Império, o voto era censitário, ou seja, só quem era rico podia votar. E a exigência era muito grande. Agora não, teoricamente nós estamos num caminho democrático. Né? Todos podem votar, desde que sejam homens, com algumas restrições. Gente de ordens religiosas não pode votar, para garantir a separação entre religião e Estado e poder político. Militares de baixa patente não podem votar, para garantir o respeito à hierarquia militar. E uma outra pequena restrição, por isso que eu pus entre aspas, é que analfabeto não podia votar. Num país como o Brasil, que não tinha sistema público de educação, em que as poucas escolas públicas eram escolas públicas de grande qualidade, mas voltadas apenas para os filhos dos grandes fazendeiros, para os filhos das elites, dizer que o voto não pode ser exercido por analfabetos significa deixar junto com mulheres e analfabetos somados, mais de 95, 96% da sociedade não podia votar. Então, na verdade, o que significa isso? Significa garantir, sob uma fachada, uma aparência de democracia, garantir que o Brasil continuasse sendo um país onde o poder político é restrito, como sempre foi. Uma sociedade patriarcal, elitista e machista, e racista também, porque a maioria das pessoas que não tinham acesso à educação formal eram também pessoas negras e mestiças. Então, os mesmos homens brancos, grandes fazendeiros de sempre, que vão controlar a política. Com uma diferença, né? A diferença é, agora, se você conseguir se educar e provar que sabe ler e escrever, você tem condição de ser eleitor. E é por isso que a Constituição de 1891 tem também uma prevenção contra o crescimento de votos e de participação política da classe média e das classes populares que tivessem oportunidade de se educar. Que é a ideia de que o voto é aberto. Então o voto não era secreto, o voto era aberto. Significa que o eleitor tinha que ir até a sessão, o local de votação, se identificava e ele tinha que declarar seu voto. Isso era uma maneira de as autoridades saberem quem o povo estava votando, de os grandes fazendeiros e os ricos e poderosos saberem quem o povo estava votando. Era um jeito da polícia, dos capangas dos grandes fazendeiros saberem quem o povo estava votando. E assim, se o povo tivesse coragem de votar em alguém que desafiasse o poder dos poderosos, dos grandes fazendeiros, das elites em geral, essa pessoa podia ser castigada, perseguida, ameaçada. Ou seja, o voto aberto é uma garantia de tirar a liberdade do voto, né, a liberdade da escolha das mãos da pequena parcela da população, classe média e trabalhadora, que tinha condições de participar por ter acesso à educação. Então, por baixo de uma fachada democrática, nós temos uma Constituição que garante a continuidade da exclusão das camadas populares da participação política formal. O povo vai arrumar outros jeitos de participar, mas formalmente está, na prática, excluído. E aí, por último, né, a Constituição definia também, por isso que eu estou colocando aqui esse questionamento, será mesmo que era uma democracia além da fachada? Não, não era. Porque as disposições transitórias, o que é isso numa Constituição? É a parte que não é permanente da Constituição, é temporária, diziam que o primeiro governo republicano do Brasil não seria eleito pelo voto direto, seria eleito pelo voto indireto. Então o primeiro presidente da República do país ia ser escolhido pelos próprios legisladores que elaboraram a Constituição, pelo próprio poder legislativo. E aí isso gerou uma disputa muito grande, porque os grandes fazendeiros, que eram as pessoas mais ricas e poderosas do país, queriam eleger Campos Salles, Manuel Ferraz de Campos Salles, o ministro da Justiça, como o primeiro presidente eleito do Brasil, para garantir o domínio e o poder dos grandes fazendeiros. Já os militares
queriam a continuidade de um governo militar por essa ideia do salvacionismo, né? Essa ideia de que os militares é que estavam destinados a comandar a transição do Brasil e salvar o país do seu atraso, dos seus problemas, enfim. Esse DNA meio golpista do exército brasileiro. E os militares exigiam que fosse um governo militar que continuasse o Marechal Deodoro no poder. Então isso gerou uma disputa muito grande, que acabou levando os políticos ligados ao Campos Salles e aos grandes fazendeiros retirarem a candidatura de Campos Salles, e o Marechal Deodoro da Fonseca foi confirmado como o primeiro presidente constitucional da história republicana do Brasil. Beleza, gente? Então olha lá. Entramos então no campo da presidência do nosso querido Marechal Deodoro da Fonseca. O primeiro governo provisório da República, de 1889 a 1891, e o primeiro governo constitucional da República, de 1891 a 1891 mesmo. Porque nós vamos descobrir que esse cara foi uma tragédia. Vamos lá. Pois bem, quando Deodoro é confirmado como presidente, ele tenta fazer um agrado para os grandes fazendeiros, porque ele queria ter um poder bastante grande de controlar a política e de concentrar o governo nas suas mãos. Então ele tenta agradar os grandes fazendeiros. Ele escolhe, né, o lado dos defensores da agricultura. Demite o Rui Barbosa, por causa da crise do encilhamento, e nomeia como seu ministro da Fazenda, da Economia, o Barão de Lucena, que é um cafeicultor. Então, o que acontece? Dom Deodoro da Fonseca, o Marechal, escolheu o lado dos grandes fazendeiros, traindo inclusive sua base militar salvacionista e positivista, que tinha grande admiração pelo Marechal Floriano Peixoto, que era líder dessa ala mais vamos chamar de progressista economicamente do exército. Também autoritária, também com um DNA ditatorial violento, autoritário pra cacete, mas mais modernizador. Só que assim, o que acontece é que o Deodoro ele não consegue apoio total da oligarquia. O que é a oligarquia? Oligarquia é o grupo dos grandes fazendeiros que controla o poder na sociedade, na política de verdade, né? Não está governando o Brasil porque é um governo militar. Mas quem realmente controla o parlamento, controla a eleição, controla os votos, controla a vontade da maioria da população que vive na zona rural, são esses grupos formados por poucas pessoas, mas muito ricas e poderosas, que são os grandes fazendeiros, formando então oligarquias estaduais, grupos de grandes fazendeiros que controlavam a economia política em cada estado. E aí, o Deodoro não conseguiu ganhar o apoio dessas oligarquias para conseguir governar do jeito que ele queria, com poder concentrado. E aí começa a enfrentar, além da oposição dos grandes fazendeiros que não querem dar muita corda para um militar, começa a enfrentar também a oposição dos grupos mais progressistas, chamados de florianistas, né, os positivistas do exército e também as camadas médias da sociedade que queriam uma política industrialista. Então isso vai levando a uma disputa política cada vez maior entre Deodoro da Fonseca e o Congresso Nacional na época. O Deodoro começa a gritar fora Maia, fora Alcolumbre, abaixo o STF. Tô zoando. E isso leva Deodoro da Fonseca a tentar um golpe de Estado. No dia 3 de novembro de 1891, olha que orgulho de ser brasileiro, não fazia nem 2 anos que o Brasil existia como república e foi dado um primeiro golpe militar para tentar criar a primeira ditadura militar da história do Brasil. Só que houve reações muito fortes contra o Deodoro, porque ele não tinha uma base de apoio tão grande assim no exército como ele achava. Uma parte grande dos oficiais estava mais a favor do industrialismo e do positivismo, e não de uma aliança com as oligarquias agrícolas. Então, a opinião pública inteira fica contra ele, desde os cafeicultores até os operários, né, os sindicatos que estavam nascendo no Brasil dessa época, os primeiros movimentos socialistas e tal, tá todo mundo contra esse golpe. E o Marechal Floriano Peixoto, que era o vice-presidente, esse sim um positivista e um industrialista de grande convicção, lidera um contragolpe, né, uma revolta do exército e da marinha que força Deodoro da Fonseca a renunciar ao cargo. Ele faz um acordo para não ser preso, olha que, né, já começa a marmelada e assando pizza para o lado dos milicos desde 1891. E
E o Floriano Peixoto assume a presidência, né? O vice assume a presidência, o golpe do Deodoro durou 20 dias e fracassou. Beleza. Virando a página, o que acontece é que o Floriano Peixoto vice assume a presidência aparentemente com grande apoio. Porque se todo mundo, desde os cafeicultores até os operários, todo mundo foi contra o golpe de Estado Floriano, todo mundo desculpa, o golpe de Estado do Deodoro da Fonseca, todo mundo comemorou o movimento liderado por Floriano Peixoto que derrubou o Deodoro da Fonseca. Até do governo da Inglaterra ele recebeu os parabéns por salvar a jovem democracia brasileira. O fato é que não é bem assim que o rolê anda, né? Porque esse apoio todo de todo mundo no começo dependia de que direção o governo Floriano ia tomar. E adivinha qual direção o governo Floriano tomou? Ele assume uma política claramente industrialista, em que ele retoma os princípios básicos do encilhamento do Rui Barbosa, corrigindo os erros, tentando evitar a especulação financeira exagerada, evitar as fraudes e os desvios de dinheiro, né, para que o investimento chegue de fato à indústria. Ele adota uma política de beneficiar as camadas populares, principalmente diminuindo aluguéis e fazendo intervenção do Estado na economia mesmo, aumentando imposto de produto importado, diminuindo aluguéis e tabelando preços para melhorar as condições de vida do trabalhador, para poder aumentar o consumo interno, aumentar o mercado interno. Então ele não é exatamente um líder popular, ele não é exatamente um líder, né, preocupado com as camadas populares, mas ele estava tentando fazer o plano de industrialização dar certo, porque ele era um positivista mesmo, autoritário, centralizador, mas um positivista. E um legalista também, defensor da legalidade. Só que aí o que acontece? Os opositores dessa política industrialista, fundamentalmente quem? Grandes fazendeiros e a Inglaterra, começam a defender que o Floriano Peixoto estava ilegalmente na presidência. Começa a dizer assim, olha, a lei do Brasil diz que se o presidente for impedido de continuar o seu governo antes de completar metade do mandato, ou seja, antes de 2 anos, antes de 1792, o vice assume e convoca eleições, e o Floriano não convocou eleições. Olha que absurdo. O Floriano está querendo também dar um golpe. E começa nos meios de comunicação, nos jornais, nas próprias reuniões do Congresso a ter denúncias. Floriano está querendo ser ditador e tal, e tal, e tal. Só que a Constituição dizia que essa regra de que se não passou metade do mandato tinha que ter nova eleição, não se aplicava ao primeiro governo. Então o Floriano falou, foda-se, vou continuar no poder, vou fazer a política industrialista e tá aqui, ó. Tem a lei na minha mão. Claro, né, que as pessoas que estavam contra ele eram poderosas demais e não vão ficar de mãos atadas, né? Ou seja, as elites não vão ficar esperando simplesmente o mandato do Floriano acabar. Vão se aliar com os militares conservadores, os comandantes militares de famílias tradicionais, de origem dos grandes fazendeiros, e vão tentar fazer revoltas contra o Floriano. Só que no exército, esses anti-florianistas não têm muito apoio. O exército era muito apoiador do Floriano Peixoto nesse momento histórico. Mas a Marinha não. A Marinha era uma força armada mais conservadora, de famílias, né, de comandantes militares vindo das famílias mais ricas e tradicionais do Brasil. Então o que vai acontecer? O Deodoro da Fonseca o Floriano Peixoto, ele vai ganhar até o apelido de Marechal de Ferro, porque ele vai tentar contornar essas tentativas de crítica a ele, de derrubar, de tirá-lo do poder e tal, com repressão mesmo. Ele vai prender opositores, vai perseguir críticos na imprensa, na política. É um marechal de ferro, é autoritário, é aquele lance de ordem e progresso, tá ligado? Que tá até na bandeira do Brasil, que é de inspiração militar positivista. Ordem e progresso, governo forte, centralizado, que impõe a ordem pela força e imponha também um progresso pela indústria. É isso. Então ele vai conseguindo controlar a situação. Até que começa a surgir revoltas, né? Vão surgir 2 grandes revoltas. A chamada Revolução Federalista, que começa lá no Rio Grande do Sul, é uma revolta contra o governo do Rio Grande do Sul, só que como o Floriano Peixoto ele apoia o governo do Rio Grande do Sul, que era seu aliado, acaba virando uma revolta contra o Floriano. Então a disputa era entre federalistas e republicanos no Rio Grande do Sul, federalistas que querem mais autonomia para o Estado e republicanos que querem se aliar mais com o governo federal.
Os republicanos estavam governando o Estado e vão ter o apoio do Floriano Peixoto. E os federalistas vão fazer a revolta contra os republicanos e, portanto, contra o governo do Floriano Peixoto. Tá bom? E, ao mesmo tempo, a revolta da Armada, que é uma revolta da Marinha, comandada por vários almirantes, principalmente esse tio aqui, o Custódio de Mello, que vão tentar usar os navios da Marinha para bombardear o Rio de Janeiro e para exigir que o Floriano Peixoto abandone o poder. Só que o Floriano não vai apoiar porra nenhuma, porque ele é apoiado pela parte do povo que estava sentindo umas melhorias na vida e pelos batalhões do exército. Só que sem uma marinha é difícil, né? Porque sem uma marinha, a revolta da Armada, ou melhor, o Floriano não tendo apoio da marinha, a revolta da Armada conseguiria bloquear os principais portos do Brasil para impedir que chegue qualquer tipo de ajuda ao governo. Por isso que o Floriano usa seus aliados lá na Inglaterra, né, envia gente lá para a Inglaterra para adquirir uma frota improvisada de navios velhos e ultrapassados, aposentados já pela Marinha Inglesa, para tentar formar uma esquadra improvisada, que é apelidada de Esquadra de Papel. Só que nesse meio tempo, o que acontece? Opa! O Custódio de Mello percebe que não tem apoio em terra e tenta unir a revolta federalista, ou melhor, a revolta da Armada, que ele comandava, com a revolta federalista no Rio Grande do Sul, para ter força marítima e terrestre. Isso permite a chegada da Esquadra de Papel, montada às pressas improvisadamente, né? uma marinha improvisada montada pelo Floriano Peixoto para defender o governo, e com isso, e o apoio do exército, o Floriano consegue esmagar as duas revoltas. Então em 1894, que era o ano que terminava o governo Floriano, que ia ter eleição em 1º de março, o Floriano tinha acabado com as revoltas contra ele, o Marechal de Ferro triunfou. E todo mundo achava que ia acontecer o quê? Que ele, como ele não podia pela lei ser candidato a presidente, que ele ia dar o golpe. Ou que ele ia impor um aliado seu como presidente do Brasil, né, ia fraudar as eleições. Mas ele não fez isso. Ele colocou o exército nas ruas no dia da eleição para garantir que as eleições acontecessem, mas a interferência não foi muito grande. Então o que acabou acontecendo? Os grandes fazendeiros que controlavam o voto da população das pequenas cidades e da zona rural, inclusive criando voto falso, né? Porque como o analfabeto não podia votar, o que os fazendeiros faziam? Eles ensinavam alguns dos seus empregados a ler e escrever o nome para alistar essas pessoas como eleitores, para eles assinarem o voto ali e votarem quem o coronel mandava. Isso vai ser apelidado mais tarde, inclusive, de voto de cabresto, né? Cabresto, voto direcionado pelos fazendeiros. Mano, no Brasil, que era um país pouco industrializado, apesar dos esforços do Floriano e do Rui Barbosa antes dele, era pouco industrializado, pouco urbanizado, agroexportador. Aproximadamente 80% das pessoas viviam na zona rural em pequenas cidades dominadas pelos grandes fazendeiros. Qual você acha que vai ser o resultado da eleição? Quem vai ser eleito é um político industrialista, florianista, positivista? Ou quem vai ser eleito é um político grande fazendeiro, aliado das oligarquias, né? Dos grupos de fazendeiros mais poderosos que controlavam o povo e controlavam a política? Claro que vai ser eleito o candidato das oligarquias. Então, apesar de as elites tentarem chegar ao poder pela força, pela revolta, durante os anos do florianismo e não conseguirem, chegam ao poder pela eleição de 1791. Desculpa, 1891. Desculpa de novo. 1894. A eleição de 1894. 1891 é a Constituição. Então, em 1º de março de 1894, é eleito o primeiro presidente do Brasil, que não vai tomar posse imediatamente, né? Levava sempre, como até hoje, alguns meses entre a eleição e a posse, mas o candidato eleito foi um candidato que tentou unir os grandes fazendeiros do Brasil todo. Esse candidato foi um cafeicultor aqui de São Paulo chamado Prudente de Moraes. Então o primeiro presidente eleito da história do Brasil vai ser um cafeicultor paulista chamado Prudente de Moraes, para tirar o Brasil das mãos dos industrialistas, florianistas, positivistas, cancelar toda essa política de industrialização que vinha sendo adotada e impor a volta de uma estrutura econômica agroexportadora, latifundiária, não industrializada e o poder na mão das oligarquias agrícolas, dos grandes fazendeiros dos estados
aliados aos grandes fazendeiros do café de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, que eram os mais ricos e poderosos do Brasil. Então aí a gente entra numa nova fase da República. Ela é apelidada de República Velha, né? Essa fase, essa primeira experiência de república no Brasil, que vai de 1889 até 1930, é chamada de República Velha ou Primeira República. O primeiro trecho da República Velha foi de 1889 a 1894, a República da Espada, que acaba a partir da eleição de Prudente de Moraes. Os cafeicultores estão no poder, os fazendeiros estão no poder. A partir daí, então, passa a se chamar República Oligárquica, ou domínio das oligarquias na República Velha. Isso é assunto para a próxima aula. Beleza, minha gente? Muito obrigado, então. Um grande beijo para vocês e até a próxima.